Boa tarde, queridos irmãos e queridas irmãs, que o nosso Mestre se encontre entre nós. Vamos pedindo a sua proteção e o seu amparo para que possamos desfrutar desses momentos de aprendizado em paz e harmonia e que eles nos conduzam ao entendimento, para que gradativamente possamos modificar a nossa maneira de lidarmos com as circunstâncias que nos alcançam, construindo um mundo interior mais firme e feliz. Hoje eu trouxe um tema para que possamos refletir sobre as nossas atitudes, nossos comportamentos e verificar se eles estão de acordo com aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Mas antes de chegarmos a esse tema, vamos falar um pouquinho sobre Deus, nosso Pai maior. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Deus nos é apresentado de forma clara e objetiva como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Essa definição nos convida a enxergar Deus como uma figura humana ou uma entidade enxergar Deus não como uma figura humana ou uma entidade distante, mas como uma força que está presente em toda a criação, sustentando e regendo o universo. Ele é a origem e o fundamento de tudo o que existe, sendo a razão última por trás de cada fenômeno e lei natural. Na introdução deste mesmo livro, encontramos um trecho em que Kardec nos apresenta os princípios básicos da doutrina espírita. Este trecho fala que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, que criou o universo e tudo que está nele. E nesse mesmo trecho, vemos também que existe o mundo corporal e o mundo espírita. O mundo espírita é o que realmente somos. É o mundo normal, eterno e sobrevivente a tudo. O mundo corporal, por ser secundário, pode deixar de existir. É uma passagem, uma breve viagem que se inicia no berço e se finda no túmulo. É um caminho de aprendizado, nada mais que um momento diante da eternidade. Todas as nossas construções terrenas ficarão, e todos nós um dia, independentes das nossas atribuições, títulos ou lideranças, precisaremos fazer a passagem da desencarnação. Portanto, o objetivo de estarmos aqui nessa encarnação é evoluir. E a cada vivência, o nosso aprendizado se expande. Vamos nos transformando e mudando o nosso patamar na escala da evolução. Fomos todos criados exatamente da mesma forma, simples e ignorantes, mas com potencial de aperfeiçoamento. Nosso aprendizado acontece nos planos intelectual e moral, e nossa meta é, à medida que evoluímos, chegar a espíritos puros, que são aqueles que mais se aproximam de Deus, que não têm mais dúvidas, que estudaram tudo e conseguem colocar esses conhecimentos em prática. E nós só evoluímos por meio da reencarnação. A cada encarnação temos a oportunidade divina de colocar em prática as lições aprendidas através das experiências vivenciadas e aprendemos que a perfeição é o destino de todos os espíritos e a cada vida é um passo que damos nessa jornada. Após essa reflexão, constatamos que estamos progredindo para chegarmos à condição de espíritos puros, mas que sozinhos não conseguiríamos. Por isso, Deus enviou espíritos superiores a fim de ajudar a humanidade a progredir. E Jesus é esse espírito puro. Ele está tão perto de Deus quanto é possível chegar. É um espírito que trabalha por amor, infinito amor ao próximo, e que assumiu uma tarefa gigantesca no que se refere ao planejamento e condução da formação do nosso planeta. João Diniz, na obra Cristianismo e Espiritismo, nos trouxe a preciosa informação de que Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Esse título atribuído a Jesus significa que ele possui uma autoridade espiritual sobre a Terra, coordenando, junto com outros espíritos superiores, os eventos e os processos evolutivos que afetam a humanidade.
Jesus trabalha para garantir que todos os espíritos em suas várias encarnações tenham oportunidade de aprendizado e evolução. Sendo assim, Jesus é a manifestação mais perfeita que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, e assim, ao seguir seus ensinamentos, poder alcançar a própria evolução espiritual. Ele encarnou na Terra com o propósito de nos ensinar o caminho da bondade, da caridade e da reforma íntima, ajudando-nos a superar nossas imperfeições morais. Jesus é nosso irmão, amigo e companheiro nessa caminhada que todos nós deveremos fazer. E com seus exemplos e com a sua própria vida, mostrou ao homem de onde ele vem e para onde deve se dirigir. Nele se condensou tudo o que há de bom e de elevado em nossa natureza. Ele não veio para assumir as consequências dos erros humanos, mas sim para ensinar como cada pessoa pode assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos e buscar a redenção através da prática do bem. E a doutrina espírita nos ensina que a verdadeira redenção ocorre por meio da reforma íntima e do esforço individual em corrigir erros e desenvolver virtudes. Jesus, com seus ensinamentos, mostrou que podemos nos libertar de nossas falhas morais e alcançar a verdadeira paz de espírito. Por isso, o tema de hoje é um estímulo para todos nós. Mas é preciso lembrar que a mensagem de Jesus não ficou no passado. Suas palavras continuam ecoando com força. O que Jesus quer nos dizer já nos foi dito. Ele deixou especificado, item por item, palavra por palavra, tudo o que espera de cada um de nós através do Sermão da Montanha, que, inegavelmente, é um dos mais grandiosos ensinamentos do nosso Mestre, podendo dizer que é a alma do Evangelho. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, está registrado nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 5 a 7, e no de Lucas, no capítulo 6. É um dos ensinamentos mais poderosos e profundos de Jesus. Nele, Jesus apresenta o que podemos chamar de código de vida para os seus seguidores, revelando os valores do reino de Deus e como eles devem ser aplicados na vida cotidiana. Entre os aspectos mais emblemáticos desse sermão estão as bem-aventuranças, que descrevem os atributos e as atitudes que agradam a Deus e que conduzem à verdadeira felicidade. As bem-aventuranças são um conjunto de ensinamentos proferidos por Jesus, uma fonte de esperança e consolo para os que sofrem. São as expressões claras das virtudes que o Cristo passa aos homens para que possam trabalhar e melhorar a si próprios. Gandhi, com respeito às palavras de Jesus no Sermão do Monte, disse: se fosse possível se perder tudo aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, deixando apenas o Sermão do Monte, ele jamais perderia o seu esplendor. São 9 as bem-aventuranças e se encontram no Novo Testamento, na página 49, traduzidas por Haroldo Dutra Dias, e são elas: bem-aventurados pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. As bem-aventuranças são mais do que apenas palavras. Elas representam a vida de Jesus, a vida que Jesus chama os seus seguidores a viverem. Viver de acordo com esses princípios pode ser desafiador,
mas é um caminho que nos leva à verdadeira felicidade e à paz interior. Portanto, o Sermão da Montanha é um convite para que vivamos de acordo com os valores do reino de Deus, e as bem-aventuranças nos mostram que a verdadeira felicidade não está nos padrões do mundo, mas em viver segundo os princípios de humildade, misericórdia, pureza e justiça. No contexto do mundo atual, onde o materialismo e o egoísmo muitas vezes predominam, é necessário que essas palavras de Jesus nos levem a repensar nossas prioridades e a refletir sobre o que querem nos dizer e sobre o que significam para cada um de nós, a fim de que possamos procurar viver de maneira mais compassiva e altruísta. Precisamos perceber se estamos aqui vivendo para o que a poeira um dia irá consumir, ou se estamos aqui aplicando os nossos conhecimentos em conquistas eternas que serão para sempre? Precisamos perceber se somos obreiros da vida eterna ou se trabalhamos apenas para uma única existência. Existem coisas que são para sempre. A amizade, quando verdadeira, é para sempre. Todo o tempo que você dedicar aos laços de amizade é um tempo de conquista eterna. O amor é para sempre. Todo investimento que fazemos na ajuda ao próximo, na caridade, é conquista para a vida eterna. Logo, o que Jesus espera de nós? No final do Sermão da Montanha, ele nos disse: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas é importante sabermos que Jesus não exige de nós perfeição imediata, porque sabe da nossa limitação, das nossas imperfeições, mas espera que despertemos para o que realmente somos, para o que temos e principalmente para o que podemos fazer de melhor, porque quem busca a perfeição faz sempre o seu melhor. Quando despertarmos para a vida, quando passarmos a ver a vida como ela é, tudo se transformará. Sendo assim, é imperativo reforçarmos a ideia de que sempre haverá tempo, espaço e novas oportunidades para recomeçarmos. O importante é estarmos conscientes do nosso papel nesta vida e estar disposto a fazer mudanças necessárias para que possamos viver melhor. O que hoje responderíamos a Jesus se ele nos perguntasse: você está sendo a melhor pessoa que pode ser? A melhor profissional? A melhor mãe? A melhor esposa? O melhor filho? A melhor espírita? Nós sabemos que Jesus sabe de todas as coisas e sabemos também que as nossas respostas, se sinceras, revelam o estado do nosso coração e a profundidade da nossa fé. Então, será que estamos trabalhando para sermos e fazermos o nosso melhor? Porque quem não se dispõe a fazer o seu melhor, acaba fazendo de qualquer jeito. Certa vez, ouvi uma coisa muito interessante dita por Haroldo Dutra sobre nós e nossos adversários. Ele disse que o nosso principal adversário nesta vida, nesta encarnação, somos nós mesmos ontem. Isso faz todo sentido, porque nós precisamos lutar, brigar, competir com quem fomos ontem para sermos melhor hoje, para sermos o que somos hoje. Por isso, a transformação interior é um dos feitos mais difíceis que o ser humano tem de encarar ao longo da vida. Ela demanda dedicação, perseverança e vigilância dos próprios pensamentos e atitudes. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual é o meio mais prático, mais eficaz para melhorar-se nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. A resposta dos Espíritos remete à máxima socrática: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, portanto, é a chave inicial para a transformação interior. Sem ele, o espírito fica à mercê de suas próprias paixões e fraquezas e não possui a devida clareza sobre onde deve atuar para crescer moralmente. Somente quando compreendemos o valor da nossa própria vida, poderemos verdadeiramente valorizar a vida dos outros. Em um mundo marcado por conflitos, desigualdades e crises pessoais e coletivas,
a mensagem de amor, perdão e caridade deixada por Jesus oferece um caminho seguro para a paz e a evolução espiritual. Sua missão aqui na Terra é vista como atemporal, aplicável em todas as épocas e para todos os seres humanos, permanecendo tão relevantes hoje quanto foram há 2000 anos atrás. Por isso, quando pararmos para pensar sobre o que Jesus espera de nós, lembremos de tudo que ele nos ensinou, sabendo que o que Jesus espera é que façamos sempre, em todo lugar e a qualquer pessoa, o melhor que pudermos fazer. Que apliquemos a caridade através da benevolência, da indulgência, do perdão, da abnegação e devotamento para todos aqueles que encontramos nessa jornada. Em outras palavras, Jesus espera que, ao abraçarmos o nosso irmão, que seja com o abraço mais apertado que pudermos dar, que, ao lhe estendermos a mão, que agarremos firmemente para que ele possa sentir o calor e a nossa energia, sentindo-se protegido, seguro e amparado. Que, ao olharmos para o nosso irmão, que seja com um olhar compassivo de confiança, de aceitação, sem preconceito ou julgamento. Que ofereçamos a nossa palavra, o nosso carinho, sempre com generosidade, consolando e aliviando suas aflições. Jesus espera que amemos com a intensidade que o amor deve e precisa acontecer. Todas essas faces da caridade não devem ser vistas como ideal distante ou inatingível, mas como exercício diário aplicado nas pequenas circunstâncias da vida. Emmanuel recorda que ninguém pode fazer tudo, mas todos podemos fazer alguma coisa. E é nessa soma de gestos simples que constrói-se o reino de Deus no coração humano. A vivência constante dessas atitudes é a resposta prática ao convite de Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim, a caridade deixa de ser apenas um ideal distante e se torna prática viva, conduzindo-nos ao que Jesus prometeu. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E hoje eu trouxe um texto para finalizar, chamado Um Jardim Chamado Eu. Todos os dias, ela acordava cedo, pegava o regador e dedicava seu tempo a cada plantinha com carinho. Conhecia cada folha, cada flor, sabia que precisavam de mais sol, quais preferiam a sombra, quais floresciam na chuva e quais murchavam com o vento frio. O jardim era vivo, colorido, cheio de perfume e de vida. Mas um dia a vida ficou agitada, o trabalho chamou, as responsabilidades bateram à porta, as preocupações ocuparam o espaço que antes era do silêncio da manhã. E o regador foi ficando de lado, primeiro por um dia, depois por uma semana, depois por tanto tempo que ela quase esqueceu que o jardim existia. Quando voltou, encontrou folhas amarelas, flores murchas, terra seca e rachada. E ficou olhando para aquele cenário com uma dor estranha no peito, não de raiva, mas de saudade. Saudade de algo que ainda estava ali, mas que precisava urgentemente de cuidado. Esse jardim tem um nome e talvez você já saiba qual é. É você. Quantas vezes na vida priorizamos tudo, o trabalho, as obrigações, os outros, as urgências do mundo, esquecemos de regar a nós mesmos? Esquecemos de perguntar o que sentimos, de descansar de verdade, de fazer aquilo que nos faz bem sem precisar justificar nada para ninguém, de simplesmente ser sem precisar produzir, performar ou corresponder às expectativas alheias. A vida moderna tem um talento cruel para isso. Ela nos ensina que parar é preguiça, que sentir é fraqueza, que cuidar de si mesmo é egoísmo. E a gente vai acreditando aos poucos, até o dia em que olha para dentro e encontra algum murcho, cansado, pedindo socorro em silêncio. Mas aqui está o que o jardim sabe e a gente às vezes esquece. Plantas murchas ainda têm raízes. E as raízes, quando bem cuidadas, fazem florescer de novo. Não importa quanto tempo você deixou de se cuidar, não importa quantas manhãs passaram sem que você se perguntasse como estava. Não importa se o cansaço acumulou, se a alegria foi embora de mansinho, se você mal se reconhece no espelho de quem era antes.
O recomeço não precisa ser grandioso. Não precisa ser uma viagem, uma reviravolta, uma decisão épica. Às vezes, regar o jardim é simplesmente dormir cedo, é dizer não para algo que drena e sim para algo que nutre. É sentar em silêncio por 5 minutos e deixar os pensamentos assentarem como poeira depois da tempestade. É ligar para alguém que você ama. É comer com calma, é respirar fundo, de verdade, com intenção e lembrar que ainda está aqui. O cuidado com a própria alma não é luxo, é necessidade. Assim como uma planta não sobrevive sem água, você não floresce sem atenção a si mesmo, sem momentos que sejam seus, completamente seus, sem espaço para o que te move, o que te emociona, o que te faz sentir que a vida vale a pena ser vivida e não apenas atravessada. E sabe o que é mais bonito em tudo isso? O jardim não te guarda rancor. Ele não cobra os dias que você esteve ausente. Ele simplesmente aguarda com a paciência silenciosa de que só a natureza conhece, pela primeira gota de água que vai dizer: eu voltei, estou aqui, vou cuidar de você. Então, nós estamos nessa vida e precisamos viver. Que essa vida seja vivida da melhor maneira que pudermos, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance, não apenas em benefício dos outros, mas principalmente em benefício próprio. Afinal, somente quando cuidamos de nós mesmos, cultivamos nosso crescimento e encontramos equilíbrio, somos verdadeiramente capazes de oferecer o nosso melhor ao mundo e às pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Então, hoje, antes de dormir, faça uma pergunta honesta para si mesmo. Quando foi a última vez que você regou o seu jardim? Se a resposta demorar a vir, talvez seja essa a resposta. E talvez amanhã de manhã, antes de qualquer outra coisa, vale a pena pegar o regador. Obrigado pela atenção e uma boa reunião a todos.